Olá, olá, muito bom dia para vocês, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fran Maciel, sou psicanalista, esse aqui é o Mundos Internos, um canal dedicado a observar o comportamento humano, tentar aprender com recursos que nós não temos ou que nós já tivemos, mas precisamos revisitar. O Diário Histórico é um desses recursos que nós estamos usando aqui no momento, teremos outros no futuro, em breve. E no dia 3 de julho a gente vai falar sobre transforme ter de em conseguir. A tarefa de um filósofo. Deveríamos pôr nossa vontade em harmonia com o que acontece, de modo que nada aconteça contra nossa vontade e nada do que desejamos deixe de acontecer. Epicteto Discursos. Uma lista extensa de coisas a fazer parece intimidante e opressiva. Todas essas coisas que temos de fazer no curso de um dia ou de uma semana. Mas uma lista de conseguir fazer soa como um privilégio. Todas as coisas que estamos empolgados para experimentar. Isso não é só um jogo semântico. É uma faceta central da visão de mundo do filósofo. Hoje, tente não impor sua vontade ao mundo. Em vez disso, considere-se afortunado por perceber e reagir à vontade no mundo. Está preso no trânsito? Alguns minutos maravilhosos para se sentar e relaxar. Seu carro quebrou depois de ficar inativo por tanto tempo? Ah, um belo incentivo para caminhar o restante do trajeto. Um carro insano, dirigido por um idiota distraído com um celular. Quase o atingiu quando você estava andando e o ensopou de água elameada da cabeça aos pés? Um excelente lembrete sobre a precariedade da nossa existência e a tolice que é ficar contrariado com algo tão trivial como estar atrasado ou ter um problema no caminho para o trabalho. Brincadeiras à parte, talvez não pareça fazer grande diferença ver a vida como algo que você tem de fazer versus algo que consegue fazer, mas há uma enorme e magnífica diferença. Os exemplos aqui foram meio drásticos, né? Ninguém gostaria de passar por essas coisas. No entanto, uma coisa que os estoicos falam bastante é sobre as coisas que a gente não controla. E, na verdade, a gente não controla quase nada. São pouquíssimas coisas que a gente controla. Pouquíssimas coisas. Então, o que ele está dizendo aqui é a gente não lutar contra a realidade, sabe? Contra o mundo que se impõe, contra o real que está ali posto, colocado e é imutável, porque vai acontecer coisas que a gente não quer. E quando a gente consegue entender que a gente não vai controlar essas coisas, talvez, só talvez, seja possível reagir de uma forma mais positiva. E eu não tô falando aqui do positivismo tóxico, não, sabe? Essa coisa tipo de good vibes e namastê e tudo tem que ser lindo e maravilhoso. Não, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando de a gente entender que não é porque a gente passou por coisas desagradáveis durante o dia, essas pequenas coisas que ele falou aqui, que você precisa ter um dia necessariamente ruim, sabe? E talvez para algumas pessoas isso seja bem difícil. Para mim, por exemplo. Porque se eu for lameada indo pro trabalho, provavelmente eu vou ficar bem braba. E vai durar bastante tempo. Então é isso que ele tá falando, sabe? De você ter um recurso para que o seu dia não seja destruído por uma coisa que você não controla. Você não controla o idiota que tá dirigindo com o celular que passou numa poça de lama e jogou em você, entendeu? Você não controla isso. Então, às vezes, a gente conseguir transformar essas pequenas coisas e deixá-las pequenas, eu acho que essa talvez seja uma coisa importante, sabe? Dar peso para as coisas como elas realmente são. Eu falo isso muito na clínica psicanalítica também, né? Porque às vezes a gente transforma os acontecimentos num bicho-papão, num negócio enorme, sabe? Naquela coisa assim monstruosa. E quando a gente vai revisitar essas coisas, você fala assim, tá, mas não é tanto assim. Calma, né? Menos, porque não é esse monstro todo. A reação que a gente tem com essas coisas é que pode transformá-los num monstro enorme, gigantesco, né? E quase intransponível. Mas se você pensar bem, é tudo isso. Será que é tudo isso? Então vamos dar o peso que as coisas têm e em vez de ter que ser, de termos que fazer tantas coisas, né? A gente ter uma lista de obrigações, talvez a gente tenha uma lista de realizações. Pode ser mais leve, mais realizável, mais palatável, para a gente conseguir passar pelo dia, pela semana, pelo mês, de uma forma mais humana conosco mesmo.